Circe, a bruxa mais sofisticada e rica de São Paulo, estava acostumada a receber empresários, políticos, figurões, gente da elite. Até porque a $500 a hora, né, não é para todo mundo mesmo. Se bem que, olha, eu vou te contar. Depois das 10 da noite, sem que ninguém soubesse, entravam na casa da Circe as pessoas mais humildes, que ela atendia sem cobrar. Só que ela não contava para ninguém, né? Mas ela fazia isso, sim, porque não são apenas os privilegiados da sociedade que precisam de um conselho de uma bruxa visionária e sábia como a Circe. Ela estava acostumada a receber figurões, mas ela não esperava receber aquele velho general reformado. Há muito ele não estava na ativa, mas ele estava bem velho. Talvez mais de 95 anos. E ela sabia quem ele era. Sabia que no tempo da ditadura militar no Brasil, ele tinha sido uma das figuras mais duras do regime, mais intransigentes, mais intolerantes, defendendo publicamente a censura e até a tortura. Mas Circe olhou e pensou: nossa, por que será que um homem desses vem me consultar? E ele logo explicou: olha aqui, minha senhora, disse o general. Eu fui extremamente cruel na época da ditadura. Eu endossei a tortura. Eu promovi militares que tinham torturado opositores do nosso governo até a morte, que tinham escondido essas mortes, que tinham jogado pessoas do helicóptero vivas em alto mar, que tinham torturado barbaramente pessoas que acabaram morrendo e foram enterradas como indigentes. A senhora conhece a história. Depois dos anos 2000, essas organizações ditas humanitárias têm trabalhado no sentido de recuperar essa história, de recuperar a memória daqueles que nós matamos. E hoje eu assumo, disse o general, eu assumo que nós os matamos. Mas naquele tempo, para mim, nós estávamos matando uma grave ameaça à nossa estabilidade social no Brasil. Nós estávamos matando os lacaios de Moscou daquela época, os comunistas, que ameaçavam a nossa democracia. A Circe teve um risinho irônico. E o general disse: a senhora não concorda? E a Circe respondeu: não concordo com
a sua frase ameaçando a nossa democracia. Afinal, pelo que eu sei, pelo que eu li, pelo que me contaram, pelo que os meus pais testemunharam, o Brasil não era bem uma democracia na época do regime militar. Ao contrário, era uma ditadura. E o general, sim, mas a ditadura foi instalada para combater a ameaça à democracia. Assiste. É, combater uma ameaça de uma ditadura de esquerda com uma ditadura de direita. A ditadura combatendo a ameaça da ditadura. O general disse é. Mas a senhora há de convir que a ditadura da direita é muito melhor do que a ditadura da esquerda. Se se disse isso, eu não posso julgar. Mas o que eu posso fazer pelo senhor? Pois é, como hoje eu reconheço, disse o general, que eu fui muito cruel na ditadura, que eu endossei a tortura, o assassinato de pessoas, a censura e até a falência de algumas empresas cujos titulares não concordavam, não colaboravam conosco. Então, nós pressionávamos os bancos, nós pressionávamos todo o sistema para tirar essas pessoas de qualquer espécie de poder, inclusive o econômico. E hoje eu reconheço que eu não estava completamente certa. Eu estou muito velho. Eu vou morrer brevemente. E de uns anos para cá, eu tenho sido atormentado por sonhos. Sonhos muito ruins. Eu sonho com gente pendurada no pau de arara, mulheres, inclusive, estupros, gritos, sofrimento físico, tortura. Eu sonho todas as noites com isso. E acordo empapado de suor, desesperado, como se o torturado fosse eu. Disse Assis, mas hoje no Brasil, muita gente minimiza tudo isso que o senhor está me contando. Muita gente diz que não foi bem assim, que a esquerda exagera, que os mortos não foram tantos, que os desaparecidos não foram tantos, que os torturados não foram tantos, e que a ditadura não foi tão cruel assim, e que era necessária para combater o comunismo, a ameaça de fazer o Brasil, como dizem os senhores, mais um lacaio de Moscou. É isso que a gente está vendo hoje no Brasil, nas redes sociais. Uma certa negação disso tudo que o senhor mesmo está me dizendo agora. E o general retrucou. Pois é. E foi a partir do começo dessa negação que eu comecei a ter esses sonhos. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu vim consultar a senhora. Porque eu quero saber duas coisas. A primeira coisa é se eu consigo me livrar desses sonhos. O que eu posso fazer? Se a senhora pode fazer um feitiço, uma reza, lá sei eu que as bruxas fazem. Qualquer coisa para me livrar desses sonhos, porque eu não aguento mais. E a segunda coisa que eu quero saber é o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Dona Circe, eu que enfrentei os piores fantasmas, que enfrentei tudo na minha vida militar, sacanagens, puxação de tapete, intrigas, tudo.
Eu vou confessar uma coisa para a senhora, mas é só para a senhora, hein? A senhora não me abre a boca para dizer isso para ninguém. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo de ser punido depois da minha morte. Porque eu acreditava que eu estava fazendo bem. Mas hoje eu percebo os meus próprios filhos, os meus próprios netos me mostram que eu não estava fazendo bem, que eu fiz muito mal, que eu causei muito sofrimento, famílias inteiras, as famílias das pessoas que nós torturamos, que nós eliminamos, as pessoas que nós fizemos desaparecer. Será que a vida cobra um preço por isso depois da morte? Aí a Cici disse: não, o senhor fique mais tranquilo, porque não é assim que funciona o universo. O universo não é punitivo. O universo não vai lhe punir pelo mal que o senhor possa ter causado. O máximo que pode acontecer depois da sua morte é o universo lhe mostrar aonde estavam os seus erros. Mas é por um mecanismo de semelhança. O que acontece a uma pessoa não é o que ela merece, mas sim o que é semelhante a ela. E na morte é a mesma coisa. Uma nova vida, que certamente sua alma viverá, né? Depois que abandonar esse seu corpo atual, essa nova vida será semelhante àquilo que o senhor foi nessa vida. Bom, semelhante de que forma? Perguntou o general. Quer dizer, eu é que vou ser torturado, então, nessa vida? Na próxima vida? E assim se disse, não sei. Provavelmente não. Como eu lhe disse, o universo não tem esse sentido de punição. Mas ele vai lhe mostrar o que o senhor precisa ver. Assim como os seus sonhos acabaram por lhe mostrar que o senhor errou. Não é? O senhor próprio está admitindo para mim que errou. E ele disse sim, mas eu quero me livrar dos sonhos. A senhora não me respondeu como é que eu faço para me livrar dos sonhos. Reze, respondeu Assis. Como assim rezar? A senhora não é uma bruxa? Está me dando um conselho religioso? E Assis se riu. E o senhor pensa que bruxas não rezam? O senhor pensa que não existe prece na nossa vida? Existe. E o meu conselho é esse. Antes de dormir, o senhor reze. O senhor peça a Deus, ou ao universo, ou ao Criador, que lhe poupe desses sonhos angustiantes, que lhe mostre caminhos, mas com menos angústia. É a única coisa que o senhor pode fazer. Concentração. Isso é que é exigido na prece. Absoluta concentração no objetivo, naquilo que se está pedindo através da prece. Tenha certeza que se o senhor tiver um mínimo de fé, o senhor vai conseguir se livrar desses sonhos, que já lhe mostraram muita coisa,
que já fizeram o senhor vir até mim. Quanto ao medo da morte, de uma forma ou de outra, todo ser humano tem medo da morte, porque ela é absolutamente desconhecida. Mas existem aqueles que nascem aqui na Terra e lembram-se de outras vidas, porque todos os bebês se lembram. Nós, quando nascemos, reencarnamos num novo corpo, nós nos lembramos de outras vidas, mas vamos crescendo, deixando de ser dependentes absolutos, como são os bebês, e vamos perdendo essa memória. Tanto que o senhor sabe que quase ninguém se lembra de nada antes dos 3, 4 anos de idade. É por isso. É porque a vida apaga as vidas passadas para que a gente possa viver uma vida realmente nova, sem trazer ódios, amores, lembranças, recordações de outras vidas que já passaram. Nessa que nós iniciamos, temos que começar do zero. Então, só quando bebês, nós nos lembramos que é para que fique lá, no nosso inconsciente, a lembrança das vidas passadas. Então, quando o senhor nascer novamente, aqui na Terra ou em outro lugar, o senhor vai se lembrar um pouquinho, um pouco de tempo, durante um pouco de tempo, um tempo curto, o senhor vai se lembrar da sua vida passada na Terra. Mas depois não mais, vai começar uma vida nova. E como eu lhe disse, o universo não é vingativo. O universo não vai lhe cobrar nada. O universo só ensina as nossas almas para que nós possamos, enquanto almas, evoluir. E evoluir para onde? Perguntou meio nervoso o general. Ah, disse a Cici, isso eu não sei. Esse é o seu programa As Bruxas. Todas as terças-feiras, às 8 da noite, aqui, na sua TV Paradise e na nossa Janela da Paulista. E também no nosso portal Saúde Livros, há 26 anos na web, com informação ética e séria. www.saudeelivros.com.br. Vá lá e aproveite e inscreva-se no nosso canal no YouTube, tá bom? E siga as bruxas aqui na sua TV Paradise, www.tvparadise.com.br. Ok? E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano, escritora, 24 livros publicados. Estou sempre aqui te contando alguma história de alguma bruxa poderosa. Tchau, gente. Até a próxima.